E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai resolver o desafio de cálculo de área que eu postei há alguns dias nas redes sociais da Matemática Como Ela É. E sem enrolação, vamos começar a ler esse exercício aqui e vamos resolvê-lo. Vamos lá. Os pontos P, Q, R e O são centros de círculos de mesmo raio igual a 6 cm. Qual é a área da região pintada em centímetros quadrados? Então vamos aqui olhar para a figura e vamos identificar na figura as informações que são dadas no problema. Olha só. Aqui a gente tem o ponto O, que ele é o centro do círculo que aparece de forma completa aqui nessa figura, né? A gente tem também aqui ó, o ponto P, que é centro do círculo que forma esse arco que está aqui. Ok? A gente tem aqui o Q, que também é centro do círculo que forma este arco que está aqui. E nós temos o R, que é o centro do círculo que forma este arco que está aqui. E todos esses círculos têm o mesmo comprimento de raio, certo? Igual a 6 centímetros. Beleza. São somente essas informações que nós temos. Então a gente precisa olhar para a figura e pensar um pouquinho. Será que a gente consegue tirar mais algumas informações da figura, né? E da figura, não exatamente da figura, né? Mas assim, usando as informações que foram dadas no problema e olhando para a figura como um objeto que vai nos auxiliar, tem como a gente ter outras informações? Tem sim. Olha só. Aqui a gente consegue fazer o seguinte, ó. Se a gente ligar o ponto P, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui, ó, de N. Esse que está aqui, ó. Vai ser o ponto N. Deixa eu só fazer um pontinho aqui. Esse aqui vai ser o N. Vamos dar um nome para ele para ficar um pouquinho mais fácil para a gente fazer algumas construções aqui nesse desenho. Olha só. Se a gente ligar o ponto P até o ponto N, a gente vai ter esse segmento que está aqui, certo? O ponto P é exatamente o centro do círculo onde o N está. E todos os círculos têm o mesmo raio. Então, esse segmento aqui mede 6 centímetros também. Beleza. Agora, se a gente ligar o ponto N ao ponto O, qual vai ser o tamanho desse segmento? O ponto O é o centro do círculo que está aparecendo aí de forma completa na figura, certo? E o N é um ponto desse círculo que está aparecendo todo aí na figura. Então, o segmento ON é um raio. Se é um raio e todos os raios têm o mesmo tamanho aqui nesse exercício, então também mede 6 centímetros. Então aqui nós temos que este segmento ON mede 6 centímetros. Então olha só, a gente achou aqui um triângulo equilátero, certo? Isso é muito importante. A gente quer calcular a área dessa região que está em vermelho. E para fazer isso a gente pode considerar também ó, o arco. Esse arco que está aqui. Ó. Certo? Esse arco aqui. Quando a gente desenha esse arco, a gente encontrou um setor circular aqui agora. Olha só, a gente tem o setor circular PN, aí passando pelo arco até o O. E nós temos o triângulo equilátero, PNO. Você consegue perceber que essa região aqui, ó, essa parte que está em vermelho aqui, ó, ela é exatamente o que sobra quando a gente considera a área do setor circular menos a área do triângulo equilátero. Quando a gente faz isso, a gente obtém exatamente essa área que está aqui, né? Essa área que está aqui, ó. Vou tirar os risquinhos em azul. Essa partezinha aqui, ó. Fora do triângulo equilátero e dentro do setor circular. Então, agora a gente tem uma noção de como fazer essa conta. Então, a gente precisa pegar a área do setor circular, tirar a área do triângulo equilátero, vamos ter a área daquele pedacinho ali. E se você observar, a gente tem 6 pedacinhos iguais a esse. Ó. Tem mais um aqui. Aqui tem 2 quando você divide ao meio, certo? Ó. E aqui tem mais 2. Então são 6. Então a gente calcula a área desse primeiro que está com a setinha aqui e multiplica por 6. E essa área, repetindo aqui mais uma vez, ela é a diferença entre a área do setor circular e a área do triângulo equilátero. Bom, para a gente encontrar a área do setor circular, a gente precisa do ângulo, certo? Que forma esse arco, da medida do arco em graus, a gente pode pensar assim também. Mas como a gente tem um triângulo equilátero, isso fica fácil, porque os ângulos internos de um triângulo equilátero são todos iguais a 180, 180 não, né? 180 é a soma dos três, né? É igual a 60, porque você pega os 180 e divide por 3, já que todos têm a mesma medida. Então aqui nós temos um ângulo de 60 graus. Pronto, temos todas as informações que nós precisamos para calcular a área do setor circular e também a área do triângulo equilátero, ok? Então vamos lá, vamos começar pelo cálculo da área do triângulo equilátero.
A gente tem uma fórmula que já vai fornecer para a gente a área do triângulo equilátero, certo? Se você lembra essa fórmula de cabeça, você pode fazer a continha usando essa fórmula sem nenhum problema. Só que aqui eu vou ensinar vocês a fazerem de uma outra forma, tá? Porque a matemática é cheia de fórmulas. Às vezes a gente não lembra da fórmula exatamente, então a gente acaba ou errando, ou ficando nervoso, nossa, não lembro, e acaba não encontrando uma outra forma de resolver sem depender dessa fórmula. Então eu vou mostrar aqui um jeito diferente de fazer, tá? Você vai acabar caindo nessa fórmula, mas você vai começar a resolução por outro caminho, sem precisar lembrar da fórmula. Lógico que a gente vai ter que usar outras ferramentas, né? Vai ter que lembrar de umas outras coisas, mas que eu as julgo mais fáceis de lembrar. Então, vamos lá, olha só. Vou desenhar aqui o triângulo de forma separada, só para a gente poder visualizar aqui um pouquinho melhor e fazer as continhas. Olha só. Então, o triângulo que a gente precisa calcular a área é este aqui, ó. Todos os lados dele medem 6 centímetros, certo? Bom, para a gente calcular a área de qualquer triângulo, a gente precisa da base e da altura do triângulo, certo? A gente precisa dessas duas medidas. Então, a gente sabe que a área de um triângulo é igual à medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Se você não conhece a altura de um triângulo equilátero, ela é facinho de obter. Você pode obter da seguinte forma. Vamos desenhar aqui, ó, colocar um segmento pontilhado aqui para a gente perceber que essa aqui é a altura. Certo? Aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Bom, vamos chamar de H para a gente poder ficar mais fácil de falar o que a gente vai fazer aqui. Ok, então temos que calcular esse H para calcular a área. Como que você faz para calcular esse H? Olha só, quando a gente tem um triângulo equilátero e quando você traça a altura do triângulo equilátero, você divide o lado oposto, de onde veio essa altura, do vértice que veio essa altura, em duas partes. E cada uma dessas partes mede a metade do lado, né? Como o lado mede 6, então cada parte dessa vai medir 3. Então você tem isso aqui, ó, que aqui mede 3 e aqui mede 3 também. Então toda vez que você faz isso em um triângulo equilátero, traça a altura, né, o lado oposto ali ao vértice de onde saiu essa altura vai ser dividido exatamente ao meio, ok? E agora você consegue encontrar o H, porque você tem aqui, ó, desse lado aqui, um triângulo retângulo, que tem hipotenusa medindo 6, um cateto medindo 3 e o outro cateto medindo H. Agora a gente consegue calcular o H usando o teorema de Pitágoras. E vamos fazer essa continha aqui. Olha só. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 6 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a H ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Deixando o H ao quadrado isolado aqui, a gente vai ter 36, que é o 6 ao quadrado, menos o 9, que é o 3 ao quadrado. Então o H ao quadrado vai ser igual a 27. Dessa forma, o H vai ser igual a raiz de 27. Ok? Continuando aqui, ó. O H, então, vai ser igual a raiz de 3 vezes 9, que é o 27, certo? Então, simplificando aqui, isso aqui é raiz de 3 vezes raiz de 9. Raiz de 9 é 3, então isso aqui é 3 raiz de 3. Então, essa é a altura do triângulo que a gente está procurando, né? A altura H que a gente queria saber. Agora, com essa altura H, a gente consegue calcular, então, a área do triângulo. Então, vamos lá. A base mede 6, certo? A altura mede 3 raiz de 3, divide aqui por 2. Isso aqui vai dar 18 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 9 raiz de 3. Certo? Então, a gente tem aqui a área que a gente quer calcular, uma delas, né, que é a área do triângulo equilátero. A fórmula da área para triângulo equilátero, assim, sem precisar passar por esse caminho todo, seria essa daqui, ó. Seria não, né? É essa daqui, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Essa é uma outra forma de calcular. Mas se você não lembra dessa fórmula, você pode usar esse recurso que eu falei. Eu fiz assim de propósito, né? Porque usar a fórmula direto, vou fazer mais rápido e tudo, mas assim, é uma coisa que você precisa lembrar. O teorema de Pitágoras é um teorema assim, muito mais abrangente, né? Muito mais famoso, então ele é mais fácil de lembrar, certo? Então por isso que eu optei por esse caminho aqui.
E outra porque minha memória é péssima, eu também não lembro de todas as fórmulas de cabeça. Então eu costumo aprender as propriedades das figuras, triângulo equilátero, aprender também teoremas importantes, como o Teorema de Pitágoras, para lembrar desses aí, para que quando esteja resolvendo um problema, eu consigo, com aquilo que eu sei, encontrar um caminho para resolver, certo? Então vamos lá, vamos deixar isso aqui guardado, ó, porque é essa informação que a gente precisa para calcular a área dessa parte que está pintada em vermelho, né? Ok, vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? Outra coisa antes de continuar, essa ideia que eu usei aqui do H também funciona para triângulos isósceles, tá? Mas só vai funcionar daí para a base, que é o lado que é diferente, certo? Quando você pega lá o vértice oposto à base do triângulo isósceles e traça a altura, essa altura vai dividir a base em duas partes iguais. E você pode aplicar a mesma ideia quando você tem triângulos isósceles, tá? E funciona também para equilátero, porque o triângulo equilátero é um caso de triângulo isósceles, um caso particular. Beleza, então vamos lá. Vamos agora calcular a área do setor. Vamos tentar desenhar o setor aqui para a gente poder fazer as continhas. Olha, o setor ele vai ser algo que tem mais ou menos esse formato aqui. Ó. Vamos desenhar aqui a parte aqui de um círculo, certo? Ó. Beleza. Aí vamos pegar agora uma retinha aqui para a gente poder... Calma que já vai dar certo isso aqui. Vamos apagar agora aqui o pedaço que não serve pra gente, que é essa parte toda aqui. Beleza. Então, olha só. Está aqui o setor circular, um pedacinho de pizza, né? Vamos lá. E a gente sabe que esse setor circular, ele tem aqui um ângulo de 60 graus. E o raio é igual a 6. Informações que nós precisamos. Bom, olha só. Qual é a fórmula para calcular a área do setor circular? A gente também não vai fazer a continha aqui diretamente pela fórmula. Vamos fazer pensando em como obter essa fórmula, certo? Um caminho um pouco diferente. Olha só, a gente consegue calcular essa área usando a regra de 3. Por quê? Vamos pensar o seguinte, qual que é a área do círculo completo? A área do círculo completo, vou até colocar aqui, ó, área do círculo, a gente sabe que a fórmula é o seguinte, π r ao quadrado, certo? Beleza. No nosso caso, como r é 6, então a gente vai ter que é 6 ao quadrado vezes π, que é igual a 36π. Então essa é a área do círculo todo, certo? Da volta completa, 360 graus. Agora, usando regra de 3, a gente consegue calcular a área do setor circular. Porque a gente pode pensar assim, ó. Área, ângulo. Vou montar aqui uma tabelinha aqui, ó. A área vai ser de 36π quando o ângulo é de 360 graus, que é a volta completa. E quanto vai ser a área, vamos colocar aqui, ó, AS, que é a área do setor, se o ângulo for de 60 graus. Vamos fazer a continha de regra de 3 aqui, ó. Vamos lá, ó. Multiplicando o cruzado aqui, eu vou ter isso daqui, que a área do setor vai ser igual, aliás, a área do setor vezes 360 vai ser igual a 36π vezes 60, certo? Agora eu passo esse 360 dividindo, eu vou ter aqui, ó, 36 vezes 60 vezes π dividido por 360, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, esse zero corta com esse zero, esse 36 com esse, vai sobrar somente 6π. Então a área do setor é igual a 6π. A gente pode fazer a conta dessa forma, usando regra de 3, tá? E isso vai te ajudar quando você não lembrar da fórmula do cálculo da área do setor. Mas a fórmula para calcular a área do setor, ela é assim, ó, de um modo geral, você pode pensar assim. Ela vai ser igual ao raio ao quadrado, certo? Vezes π, vezes o ângulo que define o setor, que eu vou chamar de alfa, sobre 360. Quando a gente está calculando isso daqui usando graus, né? Se for radiano, a gente converte para radiano aqui as medidas, ok? Mas
essa é a fórmula, né? Onde o ângulo alfa, no caso, é esse aqui. Opa, 60 não, né? Alfa. Então essa é a fórmula. Se não lembrarmos da fórmula, a gente pode usar a regra de 3. Que a regra de 3 é algo que já está em nossa cabeça, né? É mais fácil da gente fazer. Ok, agora temos as duas áreas então, ó. A área do triângulo, que ficou aqui em cima, e a área do setor circular. Então a gente faz a diferença das duas, né? A área do setor circular é o maior, então a gente vai fazer 6π menos... a fórmula ficou aqui em cima, né? Opa, deixa eu apagar aqui. A fórmula que ficou aqui em cima, né? A área mesmo é isso aqui, ó, 9 raiz de 3, né? Então vamos lá, vamos fazer a conta aqui. Então a área que a gente está procurando, e essa eu vou chamar somente de A, ela vai ser quem? Ela vai ser 6 vezes a área do setor circular menos a área deu 3 raiz de 3 mesmo? Vamos subir lá. Não, 9 raiz de 3, né? 9 raiz de 3. Por que 6 vezes, né? Porque a gente viu já na observação, no comecinho ali, porque a gente está calculando a área de um pedacinho só, né? Que é essa área aqui, ó, só para a gente lembrar, ó. A gente está calculando essa área que está aqui, ó. Só que são 6 partezinhas dessas aqui, certo? São 6 partezinhas iguais a essa. Então, 6 vezes essa área. E quanto que vai dar isso aí? Vamos fazer a conta aqui. Isso aqui vai ficar igual 6 vezes 6, 36π, menos 6 vezes 9, 54, raiz de 3. Então tá aí. Essa é a resposta. E a gente consegue agora assinalar a alternativa lá, 36π menos 54 raiz de 3. É então o item A. Beleza? Então tá feito aqui o exercício e você pode usar esses raciocínios que eu coloquei aqui para cálculo de área de triângulos equiláteros e também para setores circulares sem precisar lembrar a fórmula exatamente. Você pode ir com auxílio do Teorema de Pitágoras para triângulos equiláteros e também pode usar a regra de 3 para calcular a área da circunferência, certo? De um círculo, ok? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Curta esse vídeo e também compartilhe aqui esse vídeo com quem está estudando esses assuntos, que com certeza vai ajudar bastante gente por aí, ok? E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque você vai ver todas as novidades que aparecem por aqui, ok? É isso aí, nos vemos no próximo vídeo.